Meio-dia e 17, vamos destacar então as primeiras informações aí do Curitiba com o Júlio Rutz. Ele fala aí sobre o provável time que deve estar diante do Cascavel em campo amanhã, né, Júlio? Porque tem a volta do Kusevich, com certeza como titular, e outras opções aí que surgiram, Bosquilha, Andrei, enfim, né? O Antônio Oliveira ganha opções para o jogo de amanhã, Júlio. Boa tarde. É verdade, boa tarde para você, Linhares, Jana, TT, Dalk, toda a galera sintonizada aqui na Jovem Pan News, no bate-pronto desta sexta-feira, né? Enfim, sextou, né? Como um dia meio carrancudo, sol, chuva, e que tá precisando melhorar o tempo também, né, Aninha? É o pessoal do Curitiba, né? Afinal de contas, 2 derrotas seguidas pro Operário e no jogo de ida das quartas de final contra o Cascavel, e deixaram essa pulga atrás da orelha do torcedor, se o time, né, vai ter condições de reverter, né, o resultado do jogo do último domingo lá no Estádio Olímpico Regional. A boa notícia para o técnico Antônio Oliveira é que ele conta, né, com o retorno aí do Kusevich, como você destacou, Linha. Também outra opção, o William Potker, né, que os dois que cumpriram suspensão no jogo do final de semana. Já o volante William Farias, eu já destacava ontem no bate-pronto, o William Farias sentiu um problema na coxa e vai ser vetado, né, para essa partida. Não vai ter condições aí de se recuperar a tempo e dificilmente também vai ficar a postos para o jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Criciúma. Por outro lado, o Rodrigo Pinho, que também sentiu no jogo do domingo passado, vem treinando normalmente e deve figurar aí no 11 inicial da equipe Coxa Branca para essa partida de fundamental importância. Curitiba precisando de no mínimo 2 gols aí de vantagem para levar a decisão para os pênaltis, ou 3 ou mais aí de diferença para sacramentar a vaga na próxima fase nos 90 minutos. E eu aproveito, Vilinha, para passar aqui para o torcedor alviverde ligado no bate-pronto o provável time para encarar então a Serpente nessa partida deste sábado às 6 horas da tarde no estádio Couto Pereira. Provável time com Gabriel, Natanael, Kusevich, Bruno Viana e Vitor Luiz, Jesus Trindade, Bruno Gomes e mais o Marcelino Moreno, e o trio ofensivo com Caio César, Rodrigo Pinho e o Aleph Manga. Esse é o provável time, mas eu não sou o técnico, né, Linha? Então dá pra gente discutir um pouco mais aí essa questão. Por exemplo, uma entrada do Andrei, quem sabe, ali no meio de campo. Andrei que tá voltando de lesão, claro, com todo cuidado, mas pelo menos na vontade dele, se depender do jogador, vai querer atuar desde o início. E outra opção, o Robson, né? O Robson que vem alternando aí titularidade nas últimas partidas, né? Vem tendo mais sequência, alguns jogos entrando no decorrer do jogo, mas outros também sendo titular. E aí eu lembro daquela escalação que o Antônio Oliveira surpreendeu muita gente na partida contra o Maitá, quando ele lançou mão do Marcelino Moreno e colocou ali um quarteto formado por Robson, Manga, Caio César e mais o Rodrigo Pinho. Seria essa oportunidade também, tendo em vista essa necessidade de fazer um resultado em casa? São questões, né, colocadas à mesa, o Felipe Dalk e Janaína Castilho. São alternativas. Esse time que inicialmente o Júlio anunciou aí com o Gabriel, o Natanael, o Kusevich, o Bruno Viana e o Vitor Luiz Trindade, o Bruno Gomes e o Marcelino Moreno, o Caio César, o Pinho e o Aleph Manga é a base do time titular do primeiro turno, né? Eu acho que não dá pra inventar muito, né? Eu acho que não dá pra jogar muito fora daquilo que o time estava acostumado. A gente viu que teve mudanças no jogo contra o Operário e não surtiram efeito, então essa base eu acho que ela tem que ser mantida. O Robson talvez seja um jogador que tem um pouco mais de volume ofensivo em relação ao Marcelino Moreno. Virou um coringa o Robson. Virou o coringa, né? Eu acho que o Curitiba vai precisar ter essa postura mais agressiva, né? Mas eu acredito que não dá pra você sair muito daquele padrão que o Curitiba estava acostumado a jogar. Eu não gosto da opção do Robson, pra ser bem sincero, porque o Robson foi utilizado lá contra o Maitá num sentido de gramado ruim. Você não ia poder utilizar o Marcelino Moreno pra carregar a bola naquele gramado. Você ia ter que trombar, você ia ter que brigar, você ia ter que dar lançamento longo, né? E o Robson serviu pra aquela situação. Agora eu acho que o jogo do Robson, que você até levantou a questão, se não me engano, foi contra o Londrina, né? Que ele atuou se confundindo ali com o Rodrigo Pinho, né? Os dois se... Foi
Não foi contra o Londrina, foi contra o São Joséense, se eu não me engano. São Joséense. Que ele jogou como segundo atacante, né? Ao invés de jogar pela ponta. Não, foi contra o Londrina, porque depois ele deu o passe pro Rodrigo Pinho fazer o gol. Foi esse jogo aí. Não, mas contra o Londrina ele entrou como ponta. Foi contra o São Joséense, porque o Londrina quem comentou foi a Jana. Exato. Quem comentou foi a Jana contra o Londrina. Foi contra o São Joséense, né, Júlio? Exato. É que ele jogou as duas em sequência, né? Exatamente. Ele jogou essas duas em sequência, só que contra a equipe do Londrina ele jogou mais aberto pela ponta, né? E naquele jogo contra a equipe do São Joséense, o Marcelino jogou aberto por um dos lados, o Caio tava fora, se eu não me engano. Tava fora. O Caio tinha se machucado no Atletiba. Exato. Né? E daí jogou o Robson de segundo atacante ao lado do Pinho. E os dois estavam se atrapalhando. Né? Então, assim, eu gosto quando o Robson entra mais como um centroavante mesmo, como ele entrou contra o Cascavel, que fez o gol, tá? Até. Eu acho mais bem utilizado. Nesse momento ele estaria mais disputando a posição com o próprio Rodrigo Pinho do que com os extremos. Eu acho que o Robson ele é bem coringa, no geral. Assim, ele pode jogar pela ponta, pode jogar como centroavante e tal, beleza. Só que isso mostra que o técnico, por exemplo, não tem fé nenhuma no Cadorini. Que quem entra como reserva de centroavante é o Robson, não é o Cadorini. Desde o começo. Quem entra como reserva dos pontas é o Robson, não é o Potker, é a segunda opção, geralmente. Né? Ele levou no último jogo, por exemplo, o Lucas Ronier e não utilizou também. Tudo bem, talvez não fosse o momento de ainda colocar o Ronier, ainda mais na situação que tava o jogo, né? Uma situação ruim pro Coritiba. Mas o Robson é um coringa mesmo, ele joga em todas as posições, ele é um cara muito guerreiro. Mas eu não acho que pra esse jogo seja certo ele ser titular. Eu acho que não vai, a estratégia não pode passar muito por essa situação de empilhar um monte de atacante lá e tentar fazer gol. Eu acho que não, acho que daí só vai deixar mais nervosismo. A torcida vai pegar no pé. Tem que ter estratégia, né, pra esse jogo. Precisa de uma estratégia decente. Gostaria de ver o Andrei começando desde o começo. Pode ser a tática da freada ele de tá ônibus. Ansioso pra começar, né? Pois é, mas faz mais de 300 dias que ele não joga no Couto. Mas não tem como. Eu acho que ele não tem condições físicas 283 dias. 283 que ele tinha se machucado, Sim. né? Então, o último jogo antes da lesão dele tinha sido fora de casa. Então faz tempo que não joga. Eu acho que o último jogo dele... Foi contra o América, eu acho. Não foi? Eu acho que foi contra o Fluminense. Aquele 3-2 e que inclusive ele fez gol. Ele fez gol. Ele fez gol, inclusive. Foi um placar perigoso, né? 2-0 Fluminense. Que jogo pra cardíaco. Aquele foi um jogaço. Então, assim, eu gostaria de ver o André desde o começo, mas entendo que ainda não tem condição. Tem o Bosquilha, né? Que voltou também lá em Cascavel, que é outra opção. Tem o Lisiero, né? Será que ele pode inventar, assim, entre aspas, alguma novidade aí na escalação? Eu ainda quero ver, já falei isso várias vezes, eu ainda quero ver o sistema de jogo do Antônio com os dois médios. Eu ainda quero ver. Só que sem o Andrei, sem o Urso, não tem como. Você vai colocar ali o Jesus, o Bruno, beleza. Só que o Andrei ainda não tem condição. O Urso ainda não tá liberado. Você inventar o Marcelino Moreno como médio não dá certo. Já provou isso. Tanto que com o Marcelino Moreno em campo, o Marcelino joga no 4-3, ele joga no 4-3-3 básico, né? Aquele com média armação e dois volantes. Né? Que ali o Bruno Gomes é segundo volante, nesse esquema que tá jogando agora. Então, quando não tem, enquanto não tiver o Andrei e o Urso bem fisicamente, eu acho que é melhor dar uma segurada nesse esquema. Talvez colocar o Lisiero é uma opção? Sim, mas... Ele foi no jogo contra o América Mineiro no dia 15 de maio, que ele inclusive marcou o gol do Coritiba na partida. 300 dias sem entrar em campo, tá extremamente ansioso, né? Ele quer voltar a sentir a torcida ali apoiando o time, e cada jogo pra ele é uma decisão, jogando no Couto Pereira, e nada mais justo ele voltar numa vitória, né? Essa é a intenção, mesmo que ele não seja titular, mas entrar no decorrer da partida pra poder ajudar o Coritiba nessa missão aí de se classificar. O Coritiba que vem tendo muitas dificuldades também nas laterais, né? Eu acho que existe uma expectativa do torcedor em relação ao Natanael e ao Vitor Luiz aí nessa partida. A assessoria de imprensa do Coritiba confirma 17.500 check-ins já realizados para a partida de amanhã. Deve passar dos 20 de 20 mil 23 passa. mil torcedores, né? Qual é a média que o Coritiba... A média não tá nesse nível porque teve aquele primeiro jogo lá contra o Arucó que deu 9 mil e poucos torcedores naquele jogo de mulheres e crianças, né? Depois a média subiu bem. Mas o Coritiba né? tá no top 10 de médias do Brasil. Sim, sim. Quando começou a cobrar o ingresso, sempre mais de 20 mil pessoas, Sim, né? A exatamente. média é bem alta e a melhor média até do campeonato.